videozinho aqui rápido falando sobre vetores. Vou escrever aqui, ó, vetores. O que é um vetor, primeiramente? Por que eu preciso dos vetores na física? Bom, de forma rápida e cirúrgica, um vetor ou os vetores são uma forma de você sofisticar os seus cálculos. E além disso, eles conseguem tornar mais visível o seu ambiente. E os vetores fazem parte do nosso dia a dia. Se eu digo para você é essa pessoinha aqui que eu estou desenhando. Eu peço para você andar 10 metros. Você muito provavelmente vai ficar confuso. Porque se você anda 10 metros e eu não falo para você para onde você vai, você pode ir para qualquer sentido. Você pode ir mais ao norte, ir mais ao sul, ir mais ao oeste e sempre andando 10 metros. Porque eu pedi para você andar 10 metros e você é uma pessoa muito educada e não vai me fazer essa desfeita. Show? Você vai andar 10 metros para qualquer sentido. Agora, quando nós estamos parados e eu peço para você andar 10 metros, mas a 60 graus, não se assuste. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Imaginemos uma linha reta e chamemos ela, vamos chamar ela de horizonte. Chamamos isso daqui de linha do horizonte. É uma linha horizontal, reta assim. E você está aqui, ó. Você é esse pontozinho. Você se transformou nesse pontozinho. Assim como você também tinha virado um pontozinho quando eu falei para você andar somente 10 metros. Aqui eu pedi algo bem mais específico para você. Por favor, eu quero que você ande 10 metros, mas formando 60 graus com o horizonte. Então, se você é esse pontozinho, você vai fazer 60 graus para mim, com o horizonte. Ou seja, você vai andar 10 metros, mas aqui nessa linha do horizonte que eu falei para você, vai ter um ângulo de 60 graus. Uau, meu Deus! E sempre representamos um vetor como uma seta ou uma reta assim. Só que olha só que interessante. Eu fui bem mais específico para você. Mas aqui você pode andar 60 graus para cima, ou seja, aqui é o horizonte, e você foi para cima assim, para cima, ou você pode fazer esse movimento para baixo, formando aqui, ó, 60 graus. Retornando aqui, eu disse para você agora sobre ângulo, sobre espaço, né, percorrido, que é 10 metros. E quando você anda, vamos fazer aqui, ó. Quando você anda, você geralmente segue um sentido. Porque, vamos supor que você precisa ir no banheiro, você está muito apertado. Meu Deus, banheiro, homenzinho. Você vai correndo em sentido ao banheiro. Você segue, tipo assim, uma única trajetória. É porque na física tem muitas palavras sofisticadas. Mas tenta entender assim, ó. Quando a gente fala no ângulo que você vai fazer em relação à linha do horizonte, você diz direção. Quando eu digo para você andar 10 metros, ou quando você vai andar tantos metros, tantos quilômetros, chamamos isso de módulo. Para você não se perder, eu peço para você anotar. Módulo é nada mais que o quanto
você anda. A direção, por mais que pareça muito algo como, tô correndo em direção ao banheiro, estaria errado, porque direção refere-se ao ângulo. Então, para você se lembrar, lembre-se que direção é angulação. Angulação é uma palavra que vem de ângulo. Então, direção é angulação. E por fim, o sentido, que eu coloco que é para onde se anda. Show? Um vetor nada mais é do que uma seta que precisa desses três carinhas, do módulo, direção e do sentido. Se você tem um pontozinho e ele anda assim, eu posso dizer que ele andou, sei lá, 20 metros. Mas caraca, eu quero torná-lo mais específico. Então a gente faz uma linha do horizonte e eu posso dizer que ele andou 60 metros. E com esse sentido aqui. A partir daqui, você consegue trabalhar com mais de um vetor. Vou pegar aqui uma outra caneta. Vou pegar esse coxinho aqui. Agora vamos entrar em operações com vetores. Nada mais é do que soma, subtração, essas coisas. Não tem divisão. Divisão de vetores não existe. Mas vamos lá. Vamos supor que você tem um vetor que ele está vindo para cá. E você tem um outro vetor que está vindo para cá. Algum físico, há muito tempo, a partir da ideia inicial de vetor, imaginou, e se eu somar o vetor? Quando você soma os vetores, você fica ainda muito vago, porque você pode somar os vetores e só isso, ou você pode somar para ter o módulo, ou seja, você soma vetores para ter o quanto você anda com esses dois. É como se você fizesse um caminho de 5 metros e de repente você decide virar aqui, 25 graus e andar 10 metros. Entende? É como se no final você tivesse a soma desses dois aqui. Só que no vetor é um pouco diferente. Como que a gente faz a soma desse vetor aqui, que vamos chamar de vetor A, e esse aqui de vetor B? Quando você escreve um vetor, você quer representar que isso daqui é um vetor. Você escreve uma letra, pode ser maiúscula ou minúscula, e coloca uma setinha apontando para a direita, que nem esse azinho aqui, não sei se você consegue ver, mas esse azinho. Então, vamos voltar aqui para o nosso caso. Eu quero somar esse vetor aqui. Para eu somar ele, eu vou falar de forma vulgar, mas você pega um vetor, escreve ele, e na setinha de um dos vetores, você coloca a bunda do outro vetor. Então, se aqui você tem um vetor A, aqui você vai colocar a bunda do vetor B. Dessa forma. Olha, é bem parecida com a situação que eu fiz anteriormente, tá vendo? Como você meio que está fazendo um deslocamento, você está mudando assim, pô, tu tava andando 5 metros para cá, bicho. Aí você virou 25 graus e andou 10 metros, entendeu? Aqui também vai ter um ângulo. Só que por você não saber, a gente chama de uma letrinha grega que fica a sua escolha. Eu gosto de chamar de θ. Entendeu? Para calcular o vetor, você vai fazer o seguinte. Você vai fechar esse vetor com um terceiro vetor aqui, ó. Tipo formar um triangulinho. Entende? Nesse caso, você pode juntar a ponta da seta com a ponta da seta. Tipo assim, ó. Antes você fez reta, a bundinha do outro.
Só que o vetor da soma, ele pode vir daqui, surgir daqui, ó, e fazer assim. Que é ele que manda, ele que é o final, ele é a última bolacha do pacote. Tá vendo que fechou num triângulozinho? O triângulo, se você tem uma noção mínima de geometria, você sabe que ele tem ângulos. Para você calcular esse vetor aqui, esse vetor vermelho, que é a soma do que você vai andar com o vetor A e com o vetor B, você vai usar uma fórmula, que é a lei dos cossenos. É muito usada na geometria para você saber distância. Mas aqui eu peço que você faça exercícios, procure a sua forma de você decorar. Mas a fórmula é a seguinte: você vai pegar esse vetor aqui, esse vetor aqui. E vamos chamar esse vetor de vetor V. O módulo, ou seja, assim, ó, que você quer, né? Só que, em vez de escrever assim, que não vai te dar o que você quer, você escreve sendo o vetor V ao quadrado, que vai ser igual ao A ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos 2 vezes o A, vezes o B, vezes o cosseno do ângulo. Show? Pensa o seguinte, é um teorema de Pitágoras, normal, com esse trombolho aqui. Entende? A gente, por enquanto, está fazendo uma operação básica que é a adição. A adição de vetores é, você sempre faz um vetor, que vai ser uma seta, e aqui nessa ponta você vai juntar o outro vetor. Entende? Então, vamos supor que você tem esse vetor assim e um vetor para cá. Como que eu faço a soma desses dois? Eu fecho num triângulo, como eu disse para você. Você faz esse vetor aqui, junta aqui. E qual vai ser o módulo? O quanto que eu vou andar com esses dois? Vai ser representado com aqui, ó. E vai formar um ângulozinho entre eles. Show? Então eu vou formalizar aqui para você. Então voltando. Adição de vetores, como eu escrevi aqui, vai ser quando você tem dois vetores ou mais e o vetor da soma, ou seja, o vetor resultante, ele vai ser calculado a partir da organização dos vetores. Chamar esse aqui de vetor A de novo e esse aqui de vetor B. O vetor V, que é a soma do vetor A com o vetor B, é dada pelo seguinte. Você vai escrever o vetor A aqui e na ponta da seta você junta o outro vetor, a outra seta. Quando você for fazer os cálculos aqui, você usa o módulo, você usa o quanto você anda com cada um. Eu vou dar um exemplo que vai ficar melhor para você entender. Ó, mas prosseguindo, se você juntou esse vetor A com o vetor B, aqui você vai ter um ângulo, como eu disse, θ. E o vetor que é o vetor V, que é a soma do A com o B, vai surgir aqui, ó. E esse é o vetor V. E como eu disse para você antes, ele é dado pela lei dos cossenos. Ou seja, o módulo do V vai surgir a partir disso daqui, ó. É o V ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB, cosseno θ. Cosseno é uma relação da trigonometria. Se você está se sentindo muito perdido, eu peço que você volte o vídeo um pouco, ou então
Pratique exercício. A melhor forma de você entender algo e você ir bem numa prova é você fazendo exercício. Show? Agora, como que eu faço uma subtração de vetores? Muito interessante sua pergunta. A subtração dos vetores vai ser uma substituição, assim, vamos dizer. Você tem, deixa eu ver aqui, subtração de vetores. Você tem o vetor M e o vetor N. A subtração desses dois vai me dar um outro vetor, certo? Que vamos chamar ele de vetor K. Show? Para você fazer isso, você vai ter que juntar ponta com ponta. Mas você vai pegar um vetor que a gente chama de vetor oposto. Como assim? É um vetor que ele tem o mesmo módulo, ou seja, ele anda a mesma coisa que o outro vetor, a mesma direção, ou seja, a mesma angulação, ele tem os mesmos ângulos, a única diferença é o seu sentido. Eles vão para direções opostas. Vamos supor que você está brincando de cabo de guerra com alguém. Vai ter pessoas puxando de um lado e pessoas puxando do outro. Você não concorda comigo que fica difícil? Ficam opostos? As pessoas estão puxando para lados opostos. Um vetor oposto é a mesma coisa. A gente vai ter um vetor oposto N'. Paulo, e agora? Como que eu faço? É muito fácil, rapaz. Você vai pegar aqui o seu vetor M, como eu tinha feito antes. E em vez de ligar o N, você vai ligar o oposto dele. Ou seja, o N'. A partir daqui, ó, você vai pegar uma reta oposta. Show? E você vai seguir trabalhando da mesma forma que era antes. Prosseguindo. A operação para você saber o módulo do vetor que vai sobrar aqui é a mesma operação que você faz aqui em cima. Entende? É a mesma ideia. Você vai traçar aqui, ó, o seu vetor K. E aqui você vai ter um outro ângulozinho. E você vai aplicar a mesma fórmula de antes. Agora, a gente tem diversos casos de adição e de subtração. Só que a subtração vai acabar se resumindo numa adição, só que com um valor negativo, certo? Vamos para alguns casos que são muito importantes de você saber para você operar o vetor. Vou pegar até aqui minha régua para você conseguir ver. Então vamos escrever aqui, ó, casos particulares. Vamos supor que você tenha dois vetores que eles têm a mesma direção e sentido, ou seja, o mesmo ângulo em relação ao horizonte, e eles vão para o mesmo lugar, só que com módulos diferentes. Vamos falar que esse vetor aqui da frente ele tenha 5, ele anda 5 metros. Esse é o módulo dele, 5 metros. E outro vetor tem um módulo de 10 metros. Para você fazer a soma dele, como eu disse, é você pegar a setinha daqui, ó, e juntar com a bundinha do outro. Então vai ser 5 e 10. Só que aqui, se você for fazer o vetor da soma, ele vai ficar por cima disso daqui. Ele vai ficar por cima disso daqui. Então você pode dizer que o vetor da soma, vamos chamar ele de o vetor S,
vai ser o módulo dele, ou seja, o quanto você anda, é a soma dos outros dois, ou seja, 5 mais 10 vai ser 15. Pegando aqui um outro exemplo, só com números diferentes. Você tem aqui um vetor de 2 metros. E aqui você tem um outro vetor de 5 metros. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eles estão indo para o mesmo lugar e tem o mesmo ângulo com o horizonte. Eles estão aqui, ó, retinhos. O vetor da soma vai ser você unindo a seta com a bundinha do outro. Ou seja, fica um retão assim, ó, que é o seu vetor soma. O módulo dele vai ser igual ao módulo dos outros dois. Ou seja, o módulo do vetor S é 2 mais 5, ou seja, 7. Então esse vetor ele anda 7 metros. Show? Para subtração, a ideia é a mesma. Só que em vez de você somar, você subtrai. Vamos pegar aqui, ó. Você tem um vetor que está indo para cá agora, ó. Tem um outro vetor que está vindo para cá. Esse vetor aqui, ele tem 10 metros, ou seja, ele anda 10 metros. E esse vetor aqui, ele tem, vamos colocar 15 metros, que é um valor positivo. Você vai juntar ponta com extremidade, certo? Aqui, como você está andando 10 metros, você vai fazer um vetor oposto a ele, né? Você já tem um outro vetor assim. Só que quando você inverte ele, você muda o valor do módulo. Ele passa a valer menos 10 metros. Show? Aqui nós temos a mesma direção, ou seja, o mesmo ângulo, e ambos os vetores apresentam o mesmo sentido. Não, perdão. Aí, ó, já cai na pegadinha. Esses vetores têm sentidos opostos. Esse daqui está vindo para cá, ó, porque a seta dele está dizendo, e esse vetor está vindo para cá, porque a seta dele está dizendo. Como você vai juntar a ponta de um com o bumbum do outro, você faz assim, ó. Esse daqui de 10 metros, juntando com o outro de 15 metros. Como você inverteu esse, vai ser menos 10. E esse aqui você não inverteu, ele está normal. Ou seja, 15 metros. Agora, para você saber o vetor da soma, entre aspas, porque você quer o vetor de diferença, mas aqui você vai somar. Vai fazer o seu vetor de diferença, vai ser o módulo dele vai ser 15 menos 10. Portanto, seu vetor tem um módulo de 5 metros. Isso daqui é muito importante para questões de leis de Newton, para a composição de movimento. Vamos supor que quando você vai nadar contra a correnteza, vai ter a força das águas te arrastando, mas você também vai estar colocando uma velocidade sobre a água. Esse caso que eu acabei de contar segue essa situação aqui, ó. Você só vai sair do lugar se a sua velocidade for maior do que a velocidade da correnteza. Se você estiver nadando com uma velocidade menor do que da correnteza, a correnteza te arrasta. Então, se você tem se esse vetor aqui, em vez de valer 10, valesse 20, quando você fizesse 15 menos 20, seria um vetor de menos 5 metros. Ou seja, quem está ganhando é quem está oposto da trajetória do de 15 metros, entende? Da direção, perdão, do sentido de 15 metros. Só mais um caso. Quando você tem dois vetores que eles são perpendiculares. Por exemplo, você tem esse vetor aqui, que vamos chamar ele de vetor O,
Mas temos um outro vetor que ele forma 90 graus aqui, ó. Exatamente, perfeitamente 90 graus com esse vetor. Vou chamar esse vetor aqui de vetor P de Paulo. Ou seja, ele forma 90 graus aqui na base B. Como que eu faço isso? Ó, vamos esquecer essa parte aqui. Nosso vetor O começa de verdade aqui. O vetor resultante, ele vai ser dado por um teorema de Pitágoras. Porque quando você for organizar, vai ficar assim. Você vai ter um vetor assim, ó. Nosso vetor O. Nosso vetor P, a bundinha dele tem que se conectar aqui, ó. Vetor P. E você vai fazer o mesmo caso de adição que antes. Eu disse para você aqui, ó, que você vai organizar formando um triângulo. Mas para você saber o módulo aqui, você fazia essa lei dos cossenos. Só que aqui você tem um ângulo de 90. E quando você faz o vetor soma, que vai surgir daqui para o P, o que você tem? Você tem um triângulo retângulo. Vamos dizer que nosso vetor, ó, ele tem um módulo de 3 metros. E o nosso vetor P tem um módulo de 4 metros. Quanto vai valer o módulo da soma? Ou seja, o quanto você anda somando esses dois vetores? Vamos chamar aqui de vetor S. Ah, Paulo, muito fácil. Você disse para mim que para saber o módulo você só faz um teorema de Pitágoras. Ah, então vamos fazer. Então vai ser o nosso vetor S é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, nosso S é 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Perdão, esse S aqui é ao quadrado também. Ou seja, S ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz, você chega que nosso S é mais ou menos 5. Como nesse caso eu estou trabalhando com vetores positivos, então eu esqueço o valor negativo. Portanto, meu vetor S vale 5 metros. Show? Muito tranquilo. Esses são os casos particulares. Agora, eu vou só fazer um resuminho aqui, rapidinho, de vetor. Eu falei para você que o vetor é uma forma de você formalizar a física. Você entrega a um objeto, a um corpo, o módulo, ou seja, o quanto ele anda, o quanto anda. Você dá para ele uma direção, vou colocar assim, porque pode ser qualquer. Uma direção, ou seja, uma angulação. E por fim, você dá o sentido, que é para onde vai. Em um plano, por exemplo, em uma folha de papel, você consegue escrever vários vetores. Caso você queira fazer a soma entre esses vetores, é muito fácil. Primeiro, você vai organizar. Você tem um vetor que é dado por uma seta. Na ponta da seta, você coloca a extremidade, ou seja, o bumbum da outra seta. Quando você faz isso, você cria um ângulo entre elas, ou no caso, os vetores. Daí, quando você tem isso, para você saber o vetor que é dado pela soma, você fecha um triângulo retângulo. Aqui você vai ter um ângulozinho. Com isso, você faz a aplicação daquela fórmula, que é, vamos chamar aqui de A e aqui de B. Ou seja, aí o vetor aqui de K. Ou seja, K ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno θ. Ou seja,
Cosseno. Quando eu falo 2AB, é 2 vezes A vezes B vezes o cosseno θ, ou seja, isso daqui. Como eu quero saber a diferença deles entre o vetor A com B, vamos chamar esse aqui do vetor A. Eu adoto um vetor oposto, ou seja, é um vetor que tem a mesma angulação, ou seja, a mesma direção, anda a mesma coisa, ou seja, o mesmo módulo, mas tem um sentido oposto. Ele vai para a direção contrária. Ele é tipo um cabo de guerra. Vou chamar de A'. E, Paulo, como que eu faço? Eu pego meu vetor B, junto com o que eu quero, que é esse A' aqui, que o módulo dele vai ser negativo, diga-se de passagem. Mas para saber o módulo da diferença, é muito tranquilo. Eu faço o mesmo procedimento de antes. Show, Paulo. Entendi isso. Agora, fala para mim os casos particulares. Claro que eu falo. Existe o primeiro caso, em que você tem dois vetores, em que eles têm o mesmo sentido, ou seja, vão para o mesmo lugar, e têm a mesma direção. Porém, módulos diferentes. Esse aqui anda 20 metros e esse aqui anda só 10 metros. O vetor da soma vai ser simples de se calcular, porque é simplesmente a soma do módulo desse com esse. Portanto, 30 metros. Paulo, e quando eu tiver vetores com a mesma direção, mas sentidos opostos? Ou seja, esse aqui tem 15 e esse daqui tem 20. Ah, é muito tranquilo. Eu vou fazer a mesma coisa daqui, ó. O vetor oposto desse vai ser esse carinha aqui, ó. Menos 15. E esse daqui é o 20. Eu preciso juntar na ponta da seta bumbum do outro. Então fica assim. E agora é só somar. Vai ser 20 mais menos 15, que é igual a 20 menos 15, que é igual a 5. Agora, só para fechar, existem os vetores que são perpendiculares. O vetor da soma, que vai surgir daqui, ó, é dado a partir da seguinte organização. Vai ser o vetor, na ponta do vetor vai vir um bumbum no outro, aqui vai formar 90 graus, e o vetor da soma vai surgir aqui. Vamos chamar esse vetor de A, esse vetor de B e esse vetor de M. Eu sei que isso daqui parece muito um triângulo retângulo, só que nesse caso aqui, realmente você está formando um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, você pode fazer o teorema de Pitágoras, ou seja, o módulo, ou seja, o quanto você anda com o vetor M é dado por m ao quadrado mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Só um exercício para fechar. Eu quero obter a soma desse vetor aqui, ó. Chamamos esse aqui de vetor S, chamamos aqui esse de vetor A e chamamos esse aqui de vetor B. O módulo do A é igual ao módulo do B. Quando a gente fala módulo, a gente escreve sempre dessa forma aqui, ó. O nosso vetor entre barrinhas é igual a 10 metros. Quanto vale o módulo do S? Ou seja, quanto que eu ando com S quando eu somo o vetor A com B? Nossa, Paulo, isso aqui parece muito um triângulo equilátero. Eu vou jogar naquela fórmula que você me passou.
que é S ao quadrado, que é igual ao A ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos 2AB cosseno θ. Paulo, estou começando a me desesperar. Eu não estou achando o cosseno θ. Calma. Quando eu falo cosseno θ, o θ é só para representar o ângulo. Nessa figura aqui, você não viu um ângulo de 60 graus? Então, no lugar do cosseno θ, você coloca cosseno de 60. Eu tenho o módulo do A e o módulo do B, então eu posso substituir esses daqui, ó, por 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ou seja, nosso vetor S vai ser assim, ó. S ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno do 60. Então, S ao quadrado é igual. 10 ao quadrado é 100. 100 mais 100 é 200. Menos 2 vezes 10 vezes 10. Vamos escrever sendo 2 vezes 100. Vezes. Cosseno de 60 é igual a meio. Isso é algo que você tem que aprender também, que é da tabelinha trigonométrica, que é o seno, cosseno e tangente. Aqui tem um ângulo de 30, 60 e 45. O seno de 30 é meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. E cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. A tangente de 60 é raiz de 3. E a tangente de 45 é 1. Antes que eu prossiga, eu vou colocar uma musiquinha que é a seguinte, para você gravar. Fazer aqui uma outra tabela, 30 graus, 60 graus, 45. Seno, cosseno, tangente. Isso aqui na matemática não é muito louvável, mas é útil. Se você não sabe muito e você quer aprender, grava assim. Ó, a gente vai começar do seno até o final do cosseno. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Ih! Fiz errado aqui. Perdão. Aqui é seno, cosseno, tangente. Aqui é 30, 45 e 60. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente é diferente. A raiz de 3 é sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 é sobre 3, 1, raiz de 3. Então fica assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente. Raiz de 3 é sobre 3, 1, raiz de 3. Bem tranquilinho. Depois, quando você tem muita prática, você acaba aprendendo. Voltando para a conta, o 1 sobre 2 corta com 2. Ou seja, o módulo de S ao quadrado é 200 menos 100. 200 menos 100 é 100. 100 ao quadrado é 10 ao quadrado. Perdão, 100 é 10 ao quadrado. Então, S é igual a 10. Então, o módulo de S é igual a 10. Espero que tenha ficado claro. Se você não entendeu, pode mandar mensagem que eu respondo com todo o prazer do mundo. Sei que vetor pode parecer difícil, mas é só ter prática.
O simulado tá logo ali? Tá. Mas isso não impede de você tirar um momentozinho aí da sua noite ou da sua manhã para você fazer um exercício ou outro. Boa noite e até a próxima.